Olá, no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre como estudar nessa reta final do Enem a fim de ganhar o máximo de questões possível. E de fato, existe uma estratégia para você ganhar muitas questões no seu estudo de reta final para o Enem. Eu gravo esse vídeo faltando aí 50 dias para a próxima prova do Enem. E assim, na reta final, ali faltando 2 meses, um mês, faltando algumas semanas, até mesmo na semana da prova, numa prova de carreira jurídica, no Enem também é assim, você consegue estar ganhando várias e várias questões de prova, exatamente seguindo uma estratégia de estudo que seja eficiente. Tá? E é sobre isso que a gente vai conversar. Como você vai conduzir os seus estudos na reta final para maximizar os seus acertos no dia da prova, para ter o estudo mais eficiente possível. Beleza? Antes de começar o conteúdo do vídeo, eu vou me apresentar, talvez você ainda não me conheça. Eu sou Gustavo, advogado da União desde 2017 e tenho um treinamento para o Enem. E nesse treinamento a gente já teve aí vários aprovados nas últimas provas do Enem. Inclusive, vários deles entraram na reta final ali, faltando 2 meses, 3 meses para o Enem, e eles conseguiram deslanchar na preparação. Estavam acertando na faixa ali de 40, 45 pontos e 2 meses depois eles conseguiram tirar 56, 58 pontos. Então, de fato, existe uma estratégia para otimizar os seus resultados na reta final. Beleza? Eu gostaria de pedir também para você dar o like e se inscrever no canal, porque aqui a gente vive o Enem 24 horas por dia. Esse é um canal exclusivo sobre aprovação no Enem, tá bom? A gente vai te ajudar de inúmeras formas para você deslanchar na sua preparação e ser aprovado ou aprovada no Enem o mais rápido possível. Dito isso, a gente vai entrar então aqui no assunto desse vídeo, que é reta final do Enem. O que fazer, tá? Eu vou começar exatamente pelo que não fazer na reta final, beleza? Eu vou falar de algumas coisas aqui que você não pode fazer de jeito nenhum se você quiser ser aprovado aí o mais rápido possível, em 2 meses, um mês de estudo. O que você pode fazer para ganhar inúmeras questões, beleza? Então, o que você não pode fazer? Primeiro, ter um estudo disperso. E o que significa ter um estudo disperso numa reta final? É você estar gastando muita energia, né, e tempo de estudo. O tempo é precioso, é um recurso escasso, ainda mais numa reta final. Você tem pouco tempo, poucos dias, poucas semanas, poucos meses. Então você não pode ter um estudo disperso, tá, gastando tempo e energia em temas que são pouco relevantes. Tá? São temas que não vão se transformar em muitas questões de prova. Tá? Ao longo desse vídeo você vai entender o que são temas relevantes e temas não relevantes. Tá? Eu vou explicar isso mais à frente. Mas a ideia que a gente quer deixar aqui nesse início é que existe uma probabilidade. Né? Tem assuntos que você vai estudar com alta probabilidade de estarem na sua prova e outros assuntos que você vai estudar com baixíssima probabilidade de estarem na sua prova. Então, a gente não pode conduzir esse tempo, né, esse tempo escasso que a gente tem na reta final para estar estudando assuntos com baixíssima probabilidade de estarem na prova. Tá? A gente vai estar conduzindo uma reta final de forma ineficiente se a gente fizer assim. Beleza? Então, isso você não pode fazer de jeito nenhum. Uma segunda coisa que você não pode fazer é estar tendo um estudo desalinhado com a cobrança. Tá? Então, cito com um exemplo aí, exemplo trazido pelos nossos alunos, beleza? Então, por exemplo, um PDF de um assunto tem 200 páginas. E a gente chega e a gente investiga como esse assunto já foi cobrado no passado, como ele é tradicionalmente abordado pela banca. E a gente percebe, por exemplo, que é Ctrl+C, Ctrl+V, copia e cola da lei seca. Então não faz nenhum sentido você estar desperdiçando o seu tempo, se tornando um mega especialista naquele assunto, analisando os mínimos detalhes, as discussões doutrinárias, de jurisprudência, se pô, a gente já sabe, já tem um padrão consolidado e confiável de que ele vai ser cobrado sob a perspectiva da lei seca. Tá? Então você não pode ter esse estudo desalinhado, porque você tem pouco tempo e aquele assunto, se cobrado, ele vai ser cobrado na lei seca, então você não pode estar perdendo tempo estudando esse tema por um PDF de 200 páginas. Isso vai estar te tomando um tempo precioso, uma energia preciosa, e você vai estar desperdiçando esse tempo que você deveria estar investindo em outras coisas, tá bom? Então você não pode gastar tempo e energia com temas irrelevantes, tá? Pouco relevantes, e estar tendo um estudo desalinhado com a cobrança efetiva da prova conforme os padrões, aquilo que a gente já tem de esperar, de expectativa confiável sobre a cobrança de determinado tema. Tá? Eu cito aí, por exemplo, por Enem, o que a gente tem aí de padrão de cobrança? Eu falei de lei seca, né? Então a gente tem civil e processo civil.
observando o histórico dessas 3 provas, isso está alinhado também com outras provas de magistratura pela FGV, que essas disciplinas, a cobrança é muito, muito, muito focada na redação da lei seca, principalmente no Código Civil e Código de Processo Civil. Também umas leis esparsas, mas o foco maior é aqui, tá? No Código Civil e no CPC. Então você tem que conduzir esse estudo, você não vai deixar de ter um estudo mais abrangente para você construir a sua base, você ter ali os conceitos básicos, não. Você vai construir isso, mas o seu foco não é se tornar um especialista nisso. O seu foco é se tornar um especialista e dominar a redação da lei seca. Pegar as palavrinhas-chave que a banca vai exigir de você esse conhecimento. Tá? Porque o que a gente quer é efetivamente isso, é construir o conhecimento todo parametrizado, não é algo aleatório, não é algo solto. Tá? A gente quer construir o conhecimento de forma que ele vai se transformar em acertos de questões de prova. Isso a gente sabe, se uma disciplina inteira é cobrada sob o ponto de vista da lei seca, é ali que vai estar o nosso foco, porque é ali que vai fazer a gente acertar uma grande quantidade de questões. Fechado? Então, dito isso, eu vou passar, né, exatamente para o que a gente vai fazer. Tá? Eu vou falar sobre 3 pontos aqui. Então, o que a gente tem que fazer nessa reta final para deslanchar? Beleza? Então, uma primeira coisa muito importante mesmo, é garantir que você domina os temas quentes do concurso, tá? E aí a gente precisa explicar e entender o que são temas quentes. E a gente sabe que num concurso, qualquer concurso de carreira jurídica, e não é assim também, tá? A gente divide os temas, estrutura esses temas em 3 grupos. O primeiro é dos temas quentes, que são uma quantidade pequena ali de temas no edital que despencam, isso em todas as disciplinas têm os seus temas quentes, que são poucos temas que concentram muitas questões. Tá? Também temos uma outra categoria que são os temas frios, são vários temas ali, é um grupo maior de temas que concentra uma quantidade pequena de questões, mas tem questão aqui. Tá? Então, a cobrança é mais lateralizada. Tá? Então, são muitos temas que concentram uma quantidade menor de questões de prova, olhando o histórico. Tá? E, além disso, tem um terceiro grupo, que são os temas não cobrados, nunca cobrados. São os temas que estavam nos editais e eles nunca foram objeto de cobrança. Tá? E no Enem, até o momento, existem vários temas aí não cobrados. Nós temos até o momento, com 3 provas, 26 pontos que nunca foram cobrados, num universo de 134 pontos. Beleza? Então, a gente explicou aqui o que são os temas quentes, os frios e os não cobrados. Então, a gente precisa garantir que você domine os temas quentes. E no nosso treinamento, a gente criou o cronograma do ciclo obrigatório do Enem. E lá a gente mapeou, dissecou essa cobrança histórica e entendeu que metade ali do edital do Enem, um pouco mais da metade, são 73 pontos de 134. Então metade desse edital é responsável por 90% de toda a cobrança do Enem, tá certo? E a outra metade do edital, mais ou menos a metade, um pouco menos que a metade, é responsável por 10%. Então a gente tem uma discrepância absurda aqui, tá? Enquanto metade do edital é 90% da cobrança, a outra metade é 10%. Então, logicamente, o seu foco vai estar nessa reta final mais do que nunca. Né? Vai estar em dominar, garantir que você está dominando esses temas quentes. Tá? Então, tem uma forma otimizada de fazer isso. Lá no ciclo obrigatório, no cronograma, a gente ensina a dar esses parâmetros. Talvez você seja fera aí já em vários temas quentes, mas tem outros temas quentes que por algum motivo você negligenciou. Talvez os temas quentes de uma disciplina específica. Então lá a gente vai te ensinar a rastrear quais são esses temas quentes e mostrar como você vai construir o conhecimento em cima dos temas quentes, beleza? E também tem a ideia de que, eu já falei nesse vídeo, todas as disciplinas têm temas quentes. Então você vai fazer esse estudo hierarquizado. Então, de hoje até o dia da prova, você vai estudar todas as disciplinas, logicamente, você não vai deixar nenhuma de lado, mas você vai fazer esse estudo dos temas, dos pontos mais importantes do edital para os temas menos importantes. Você vai ter um estudo hierarquizado, obrigatoriamente hierarquizado, falta pouco tempo, e você vai ser aprovado aí daqui a 2 meses. Então, o seu estudo tem que ser totalmente hierarquizado, tá bom? Eu vou trazer um exemplo aqui de como que é essa hierarquização inconstitucional. Então, lá na disciplina de constitucional, que representa aí 20% do Enem, né, são 16 questões de 80, então a disciplina mais importante do Enem, nós temos 15 pontos nesse edital. Então você vê como que é interessante a gente
estar estudando o direito constitucional, porque são 16 questões para 20 pontos. Desculpa, são 16 questões para 15 pontos. Isso é muito interessante para a gente, tá? Mas aí vamos lá. Quais são os assuntos aqui mais importantes? A gente tem, por exemplo, os pontos mais cobrados, o ponto 7, acesso à justiça, o ponto 10, poder legislativo, o ponto 14, princípios do direito tributário e ordem econômica, e o ponto 11, poder executivo, tá? Esses são os pontos mais cobrados, o 7, o 10, o 14 e o 11. Tá? Então você vê que não está na ordem linear ali, os mais cobrados, né? Se você for começar a estudar do 1, 2, 3, 4, 5, você vai estar tendo um estudo muito ineficiente nessa reta final. Beleza? Você tem que pegar os mais importantes, e no caso são esses aqui que eu te falei. Então você vai dar mais foco no seu estudo, vai fazer mais questões, vai fazer mais revisão, você vai garantir que ali que você é um especialista. Ali você não vai deixar questão na mesa e vai cair muita questão desses assuntos, beleza? Por outro lado, a gente tem os assuntos menos importantes, que no caso de constitucional aqui sequer foram cobrados aí nessas três provas, que são o 2, estrutura, conteúdo e função das constituições, e o 3, teoria da norma constitucional. Tá? Esses até o momento não tiveram cobrança. Eles podem cair? Pode cair. Mas logicamente você vai estar tendo um estudo ali, mas você vai estudar de forma a ter o seu estudo da forma mais objetiva possível, não está te tomando muito tempo, porque o seu foco vai estar ali nos temas mais cobrados. Você vai priorizar o estudo dos temas mais cobrados, são os temas quentes ali, beleza? Então, a gente viu que você precisa garantir que você domina os temas quentes do concurso, beleza? Uma outra coisa que a gente tem que fazer obrigatoriamente é estar alinhando o nosso estudo com o formato de cobrança. E isso aqui é muito importante no Enem, porque no Enem a gente tem padrões de cobrança mais do que consolidados. Aí, tá? A gente sabe como os assuntos e as disciplinas são cobradas. Então, por exemplo, em constitucional, até o momento de todas as questões aí, 72% delas tiveram cobrança de jurisprudência. 10% de todas as questões cobraram lei seca. 39% de todas as questões cobraram Constituição Federal e 20% dessas questões cobraram doutrina. Tá? Uma observação é que essa soma dá mais de 100% porque cada questão do Enem tem 5 alternativas. Então, às vezes, uma cobrou Constituição, 2 cobraram jurisprudência e 2 cobraram doutrina. Então, nessa questão aí você teve que saber mais de um eixo de cobrança. Por isso que dá mais de 100% no total. Mas o fato é, 72% das questões cobraram jurisprudência. Tá? Esse é o eixo aqui mais importante, disparado, quando você vai ter um estudo de constitucional. Mas não é que você vai estudar toda a jurisprudência que já caiu aí em constitucional nos últimos 10 anos, nos últimos 20 anos, não. Existe uma forma otimizada de fazer isso. A gente sabe, nesse universo de jurisprudência, o que efetivamente a FGV vai pensar ali em constitucional. Existem precedentes que são muito cobrados, são de predileção da banca FGV e do Enem. Então, por exemplo, a gente sabe que temas de repercussão geral despencam, súmulas vinculantes despencam, informativos do STF despencam, tá? Então, tem os informativos com menos de 3 anos da data da prova, eles caem muito, mas também tem cobrança dos informativos um pouco mais antigos, tá? Antes desses 3 anos, tá? Mais antigos, né, do que esses 3 anos, então tem essa cobrança também, tá? Só que tem uma forma otimizada de fazer esse estudo de jurisprudência, beleza? E isso a gente ensina no treinamento. Pois bem, então eu trouxe esse exemplo de condicional para ilustrar como o seu estudo ele tem que estar alinhado com o formato de cobrança. Então, em constitucional, por exemplo, você não vai estar perdendo muito tempo com PDFs gigantescos aqui. Tá? Você precisa de uma base de conhecimento, sim, mas o foco da cobrança é jurisprudência, é ali que vai estar a maior parte da sua energia nessa reta final. É garantir que você vai construir esse domínio em cima dos fundamentos desses principais precedentes. Isso vai se transformar em muitos acertos de prova nessa reta final. Tá? Então você não vai gastar tempo e energia, que é um recurso absolutamente escasso, com PDF gigantesco, mas a gente sabe que os cursinhos fornecem aí para vocês. Beleza? Então não é assim que você vai conduzir esse estudo, mas sim alinhado, calibrado, né? A gente fala de calibragem,
tá? Você precisa calibrar o seu material de acordo com o que a gente sabe, tá, que vai ser cobrado pela banca. É com o grau de exigência ali das questões. Tá? Isso varia conforme as disciplinas e varia conforme os pontos de cada disciplina também. Beleza? Então você precisa garantir que o seu estudo está alinhado dessa forma. Eu trouxe, por exemplo, aí já nesse vídeo, civil e processo civil. Se em constitucional cai muita jurisprudência, em civil e processo civil, e nas duas disciplinas, tá, o percentual chega a 91% das questões dessas duas disciplinas cobraram lei seca, beleza? É muito discrepante. Então, o seu foco aqui nessas duas disciplinas vai ser garantir que você domina as palavrinhas-chave, né, da redação desses principais dispositivos. Tá? O seu foco não vai estar, por exemplo, em jurisprudência, até é cobrado, sim, mas é cobrado de forma lateral aqui. Tá? A gente ensina tudo isso no nosso treinamento. Tá? Então, o seu estudo precisa estar alinhado com o formato de cobrança. Um terceiro ponto, também muito importante, que muita gente negligencia, é fazer uma revisão otimizada. Você precisa ter um sistema de revisão otimizado. E como que é isso? Bom, primeiro a gente entende que a revisão ela consolida o aprendizado, ela faz parte do processo de aprendizado. Você não revisa somente para deixar fresco na sua cabeça aquilo que você já aprendeu, não. Sem revisão você sequer aprende. Então você precisa ter um sistema de revisão, beleza? Mas a gente tem algo mais estratégico aqui sobre as revisões também, que é a ideia de que você não pode regredir. E o que seria regredir? É a ideia de que aquele conteúdo que você já conquistou o conhecimento, que você já acertou as questões ali, você não pode deixar de revisar, passar 6 meses seu dia da prova e cair a questão daquele assunto e você errar. Que é o que acontece com muitos concurseiros que a gente conversa aí todos os dias. Ele fala, putz, eu estudei bem esse assunto, gastei várias horas ali, mas chegou na hora da prova, caiu ali um artigo da lei seca e eu não lembrei. Eu fiquei em dúvida e acabei marcando errado. Tá? Eu fiquei em dúvida ali, duas alternativas, eu marquei errado e errei. Tá? Então, a gente não pode regredir, isso é muito estratégico. Se a gente já conquistou aquele patamar de conhecimento, a gente não pode errar o que a gente já está acertando. Tá? Então, as revisões são muito estratégicas nesse sentido, beleza? E a gente tem 3 tipos aí de revisões na nossa metodologia. A gente chama de revisões sistemáticas, espaçadas e revisão de véspera. E cada uma delas tem as suas funções, beleza? Eu vou citar aqui a revisão de véspera porque a gente está falando da reta final. Então, na semana da prova, você precisa fazer uma revisão muito top, tá? Para você garantir que você vai estar ali no ápice da lembrança no dia da prova. A gente tem ali aquele conceito da curva do esquecimento, né? Conforme o tempo passa, a gente vai cada vez mais decaindo no nosso grau de lembrança sobre um conteúdo que a gente estudou. Então a gente precisa ter essas revisões para garantir, primeiro para consolidar esse aprendizado e construir a memória de longo prazo, mas também para retomar o nosso grau mais elevado, o ápice da lembrança daquele conteúdo. E a gente precisa fazer isso na semana da prova, porque no dia da prova, esse conteúdo vai estar fresco, ele vai estar no ápice ali da nossa lembrança. Então a gente vai estar marcando as questões, as alternativas com segurança, com confiança, tá? Porque é exatamente aquilo que eu falei no início. A gente estudou aquele assunto no passado, mas a gente não lembra mais. Há muitos meses que a gente não revisa esse conteúdo. Então a gente já está ali inseguro, né? Os detalhezinhos a gente já não está lembrando mais. Então a gente estudou esse assunto e erra. E quando você faz a revisão de véspera, você está no ápice. Então você está com confiança, você lembra dos detalhes, beleza? Tanto da jurisprudência, da lei seca, da doutrina. Então você mata a questão muito rápido, acerta e faz com confiança, beleza? Lembrando que no Enem você tem 3 minutos e 45 para matar cada questão. Então você não pode ficar divagando, tá? Pensando nos detalhezinhos de um tema que você estudou bem e você dominava. Tá? Isso não é estratégia, você vai estar perdendo muita eficiência aqui. Então a gente precisa garantir que você não vai estar dando esse mole. Então você precisa também na reta final ter uma revisão otimizada. Beleza? Então são esses 3 pontos principais aí, tá? Só para retomar, você precisa garantir que você vai estar fera, craque, tá? Que você domina os temas quentes. Você precisa alinhar o seu estudo de reta final com formato de cobrança para não estar perdendo eficiência também, tá? E você precisa ter essa revisão otimizada. Fechado? Esse vídeo é muito importante porque na reta final você pode ganhar muitas questões de prova. Então, em 2, 3 meses,
você pode deslanchar na sua preparação e ser aprovado e tirar o Enan da sua vida. Eu considero que o Enan está travando a sua vida, ele está te atrapalhando. Tá? E a gente já tem todas as condições de fazer você deslanchar e ser aprovado em pouquíssimos meses de estudo. Então não faz sentido você deixar, né, ali escorregar, escapar a sua aprovação porque você não teve uma reta final eficiente. Não faz nenhum sentido isso. Então, dito tudo isso, eu faço aí o convite para você entrar no meu treinamento do Enan, tá? O link eu vou deixar na descrição desse vídeo e a gente tem uma estrutura completa para você garantir que você vai estar tendo o estudo mais eficiente, vai ser aprovado o mais rápido possível no Enan. Beleza? Então fica o convite aí para você entrar no treinamento e fazer uma reta final top aí pro Enan. Em pouquíssimas semanas você pode mudar completamente seu patamar de acertos aí no Enan e ser aprovado já na próxima prova, beleza? Que vai acontecer daqui a algumas semanas, alguns meses. Fechado? Então é isso, fica o convite, eu espero que essa aula tenha sido muito proveitosa para você, que a sua reta final seja a mais eficiente possível e eu quero te ver aprovado e aprovada no próximo Enan. Beleza? Um abraço e até a próxima.